7 de março. Deixe-me ajudá-lo ao longo do dia. Os desafios que você encara são grandes demais para que lide com eles sozinho. Você sabe que é impotente diante do emaranhado de eventos que precisa enfrentar. Essa consciência lhe dá a opção da escolha. Seguir teimosamente sozinho ou andar ao meu lado a passos lentos e confiantes. Na verdade, essa escolha se apresenta o tempo todo, mas as dificuldades dão ênfase ao processo da tomada de decisão. Assim, considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Elas são dádivas que lhe dou, para lembrar-lhe de que você deve confiar somente em mim. Senhor, em mais essa semana que se inicia, agradecemos pela bênção da vida, agradecemos pela oportunidade de renovação, a oportunidade de recomeçarmos, a oportunidade de corrigirmos aquilo que fizemos errado anteriormente. Que possamos dessa vez, Senhor, aproveitar e fazer da melhor maneira possível. Estamos tentando sempre, embora apareçam obstáculos e embora com grandes dificuldades, já despertamos e sabemos que devemos continuar tentando e que temos sempre a tua mão a nos amparar, o teu amor a nos guiar. E hoje, sabedores do caminho que devemos seguir, continuamos essa caminhada e queremos espalhar nesse caminho todo o amor e todo o bem que já temos dentro de nós. Que possamos ser pessoas melhores a cada dia que nasce. E mesmo ainda errando, continuaremos a levantar e perseverar. O bem e o amor sempre triunfarão. Triunfarão. Que sejamos elementos de transformação na vida do nosso próximo, que façamos do nosso mundo um mundo melhor para nós vivermos e para todos aqueles que estão conosco agora e aqueles que nos sucederão. Que sejamos sempre contigo, mestre amigo. Agradeço a oportunidade desse estudo e peço a permissão para iniciar esse Evangelho no Lar, onde tantas famílias se reúnem em prol de um bem maior. Que possamos utilizar esse momento para ampliar os nossos conhecimentos e para levar a luz da tua doutrina para os nossos corações e para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que estão conosco sempre. Que seja assim hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo, Nani. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Quem? Ninguém? Então, palavra, Suzana, eu posso fazer leitura também. Quero. Hoje, então vamos lá. É para descontar os dias que eu andei sumida, aí é o castigo. O castigo não, né? É só para a gente ficar mais ligado, né? Se reconectar. Então, vamos lá. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Infortúnios ocultos. O item é item 4. Então, é o capítulo 13, item 4. Vou iniciar a leitura, tá bom? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres,
No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os do que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira caridade, a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem curar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênção se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma das suas protegidas que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora.
não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Nós já falamos algumas vezes sobre esse texto, né? E assim, como a gente sempre, quando lê o mesmo texto, tem uma sacada diferente, hoje o que me chamou muita atenção foi o início, quando fala que nos momentos de grande calamidade, a caridade ela emociona porque todas as pessoas se reúnem para fazer aquilo. Mas que dentro daqueles processos de calamidade generalizada, há também a calamidade particular. Foi isso que me chamou a atenção. Porque, assim, quando a gente vê que acontece alguma coisa grandiosa, todas as pessoas se juntam para ajudar. Mas a gente sabe também que no decorrer da nossa vida, durante todo o ano, todos os anos, sempre acontece alguma coisa que às vezes nos passa despercebido ou que às vezes é um processo tão repetitivo que a gente nem se espanta mais e que a gente muitas vezes passa e não faz o que deve ser feito. Muitas vezes eu me perguntei, será que eu tenho obrigação? Será que a obrigação não é do governo? O que eu posso fazer, né? E hoje eu sei a resposta. É minha obrigação, minha como cristã. A gente sabe que a gente não vai conseguir matar a fome do mundo todo, mas se a gente conseguir matar a fome de uma pessoa, a gente já fez coisa pra caramba. Porque, assim, os recursos, eles não são... eu não posso reclamar que faltam. Graças a Deus, eu tenho casa, tenho família, tenho, às vezes, até um pouco mais que o necessário, né? Eu acredito que todos nós temos uma boa condição de se manter bem. E muitas vezes a gente esquece de agradecer por isso. Mas se a gente tirar um pouquinho do que a gente tem para ajudar o outro, com certeza não vai fazer falta. Da mesma forma que a gente faz, quando fica todo mundo empenhado, nossa, aconteceu um desmoronamento. As pessoas estão sem casa, estão sem roupa, estão sem material de higiene, de limpeza, e se reúne todo mundo em prol daquela causa muito justa. Só que, às vezes, a necessidade ela está batendo na porta do nosso lado e a gente não percebe ou finge que não percebe, né? Porque muitas vezes nós ainda somos assim. Tenho orgulho daquele que tem a necessidade e ele não pede ajuda, tem a nossa soberba às vezes, ou às vezes mesmo o nosso descaso em ignorar aquele ali por achar que lá longe tem alguém que precisa muito mais. Mas quem somos nós para julgar a necessidade do outro, né? Às vezes é um mínimo. A gente fala muito da caridade, a gente sabe da necessidade da caridade material, mas tem a caridade moral, é aquela caridade em que você olha no olho do outro, que você escuta, que você doa alguma coisa, que você doa o seu tempo, não necessariamente o material. E às vezes é isso que a pessoa precisa, né? Quando você vai à rua, que encontra alguém que você está com pressa e a pessoa para e te agarra num papo e que você tenta se desvencilhar, mas você vê que ali ela está se lamentando realmente, né? Ela está despejando, ela encontrou naquele olhar, naquela pessoa, amiga, uma maneira de aliviar um pouquinho o sofrimento. E muitas vezes a gente também ignora muito pela pressa. A vida é muito corrida, né? Nós temos os nossos compromissos, os nossos afazeres, e aí a gente não pode, infelizmente, atender a todas as necessidades. Mas eu acho que fica um convite para que a gente pare um pouquinho e ouça um pouco o outro. Outro dia eu saí de casa para comprar pão e eu espero a hora que
mais ou menos que eu sei que o pão vai sair, então até eu caminhar até a padaria, eu chego e pego o pão quentinho, né? E eu parei no meio do caminho. E o moço que parou para conversar comigo, mas ele falou tanto, falei, meu Deus. E eu pensando, aí olha só, né, como é que é a gente, eu pensando, nossa, estou com fome, eu quero comer meu pão quentinho. E a pessoa só queria conversar. E ele falou, 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 e de repente ele parou. Eu fiquei ouvindo. Perdi o pão quente? Não perdi, não. E acho que eu ganhei uns pontinhos com ele, né? Não falo nem com Deus, porque assim, a gente não sabe que não tem que fazer nada por interesse, né? E é uma pessoa assim que eu conheci há pouco tempo, mas sabe aquelas pessoas que são muito simpáticas e toda vez que passa e você mexe, a pessoa fala, então vai criando um vínculo ali. E aí a gente vê a necessidade das pessoas, né, de desabafar, porque eu acho difícil, né, você chegar para uma pessoa que você mal conhece, você está abrindo seu coração. Então eu acho que a pessoa assim está muito engasgada e vê na oportunidade, vê no seu proceder, né? Então fica o convite, novamente repito, para que a gente preste um pouquinho mais atenção no outro, né, nas necessidades do outro, que são necessidades pequenas, porque nas grandes, pequenas para nós, né, e pequenas para o mundo. Porque se a gente for comparar com tanto desastre, com tanta calamidade, se a gente vê agora na pandemia, né, o tanto que as pessoas começaram a ser solidárias e tal, mas a gente deve lembrar que sempre houve uns conflitos com determinadas pessoas e a gente estava ali perto e a gente não fez nada. E agora que o nosso calo está sendo apertado, a gente vê a necessidade de ajudar o outro. Então, é um alerta também, né? A pandemia serviu também como um alerta para que a gente pare um pouquinho essa correria. Nossa, mas eu preciso fazer, eu tenho que fazer 100 coisas no dia. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue dar conta de... Porque 100 a gente não dá, né? Aí você faz um pouquinho aqui, fica tudo pelo meio do caminho, né? Tudo iniciado e não concluído. Então, vamos ver se a gente consegue fazer 75. Também não vai dar. Mas aí já sobra um tempinho para você respirar e para aquele momento que você passar por alguém, você parar para bater um papinho, olhar o seu vizinho, oi, como é que tá? E aí? Ligar para um parente, ligar para um amigo. É que a gente preste muita atenção essas pequenas catástrofes que acontecem diariamente ao nosso redor. Né? Acho que é isso. Ai, que lindo! Gostei de tudo. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levante o dedinho. Amei tudo que a Nani falou, né? Essa caridade que ela fez da ouvir, né, esse senhor, foi uma caridade que igual, que pode ser comparada, porque no texto fala que a mãe leva a filha para poder ver, né, ensinar ela, né, a caridade que vem do coração, que não exige recompensa, né, e através do exemplo, né, e essa caridade não é uma coisa material, né, às vezes ela está ao nosso alcance, como isso que aconteceu, foi uma pequena gota no oceano, né? Mas é uma boa ação. Se todo mundo fizer essas pequenas gotas, né, vai, né? E também o texto fala sobre como a Dani falou, né, os desastres gerais que a caridade emociona, né? E os desastres particulares, que são pequenas coisas, né? Que não precisa esperar o pedido de assistência. Você pode mesmo sem ninguém saber, ajudar alguém, como foi no caso da Nani, né? Com certeza esse senhor, principalmente nessa época de pandemia, estava precisando desabafar, estava precisando conversar, estava precisando falar e de repente ninguém queria ouvir. E a Nani ficou lá, presente, ouvindo. E a melhor recompensa que a gente tem, né?
quando a gente consegue fazer uma coisa boa assim, é a paz, porque é a paz na nossa consciência, porque a gente conseguiu agir conforme a lei de Deus. Porque ali, ao mesmo tempo, eu tava pensando, ai, meu pão quentinho, tá lá na padaria, me cheirando, ai, meu Deus do céu, eu quero sair daqui. Mas ela, não, peraí, deixa eu ficar presente aqui que eu tô ajudando. Então, ela agiu certo e a paz da consciência é a melhor recompensa, né? Quando a gente age conforme as leis de Deus. E a gente nunca deve repelir o que nos pede ajuda, né? Toda a oportunidade que a gente tem de ajudar, a gente tem que ajudar. Porque depois a gente não vai ficar com aquela dor na consciência, né? Ai, meu Deus, eu podia ter feito. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Fazendo essas pequenas gotas de boa ação no oceano para poder reverberar cada vez mais. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Tânia. Essa lição é legal, né? É a minha preferida do Evangelho, sem sombra de dúvida. E aí, eu, ouvindo agora vocês comentando, me lembrei de André Luiz, que ele, quando chega na espiritualidade, depois que ele toma consciência de quem ele é e de que ele percebe de que a coisa está meio esquisita para o lado dele, ele percebe que ele recebe todos os dias uma prece, né? E aí ele fica tão animadinho e quando ele vai descobrir a da paciente chatona que ele tem, né? Aquela mulher que toda vez olha para ele e pede alguma coisa e que ele fugia dela, porque afinal de contas ela era chata. Aquela pessoa que toda vez que você vê tem sempre uma história para contar, mas doutor, eu tô com isso, doutor, eu tô com aquilo. Mas ela era a única que orava do fundo da alma em agradecimento pela vida dele. Então, assim, quando no texto ele fala, quem é essa mulher? Não interessa. O que interessa é que à noite ela recebe uma chuva de preces a seu favor, de agradecimento ao seu favor, né? E aí a pergunta é: quantas vezes será que a gente já recebeu uma prece a nosso favor, né? Com certeza esse senhor que nem sabia do pão quentinho da Nani, ele ali por ter se sentido aliviado, ele mesmo sem saber, ele faz uma prece, né? Porque a prece ela não necessariamente significa você parar tudo, fechar os olhos, ajoelhar e concentrar e pedir. De repente, aquele alívio é aquela prece sentida, né? E aí, quantas vezes a gente consegue fazer isso? Quantas preces a gente faz no decorrer do nosso dia ou no decorrer da nossa semana em prol de alguém que veio ao nosso auxílio e que nem sabe que veio, né? Tem vezes que a gente está angustiada, eu sou mestre nisso, né? Eu sou ansiosa e a pessoa ansiosa é terrível porque a gente sofre por antecipação. A coisa às vezes nem acontece, mas a gente começa a pensar no que pode vir e aí você fica naquela angústia. E não tem nada mais gostoso quando aparece alguma criança na porta da minha sala e fala: tia, só vim te dar um beijo. Né? Tem um ano que eu não ganho esse beijo, mas quarta-feira, agora, com a graça de Deus, as crianças voltam para a minha escola e aí eu já estou pensando nesse momento de que a gente vai começar a receber deles esse carinho também. Né? E a gente está num momento difícil, está num momento que a gente precisa parar, ouvir. Muitas pessoas acabaram se isolando ainda mais, né? Muitas pessoas já estavam vivendo isoladas e, por conta da pandemia, elas acabaram se isolando ainda mais. E aconteceu uma coisa muito esquisita com a humanidade, a gente passou a ter medo de gente. Né? A gente vê as pessoas e a gente já não se permite chegar perto, a gente já fica numa distância, numa situação esquecida de que muitas vezes a gente precisa estar ali, a gente precisa ouvir. Claro que ninguém está pedindo para ninguém se expor, não é isso. Mas a gente não pode esquecer que somos médiums, né? Nós estamos aqui para mediar esse contato com a espiritualidade e tem vezes que é através de nós. Então, não sejamos omissos nessa nossa função, né? Esses infortúnios ocultos, eles acontecem o tempo todo e que a gente possa, sim, ser o momento de luz, que a gente possa ser um instante de paz para esses corações que nos procuram, né? Era isso.
Perfeito, perfeito. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Não? Então eu vou chamar a Nani para cantar uma musiquinha pra gente, tá, Nani? Mata a saudade de cantar com vocês e para vocês. Quando a dor aparece, o coração chora. Vivo inventando paixões em busca de paz. Ando por aí, sem saber o que fazer. Ergo meu pranto em prece e peço ajuda a Deus. Senhor, ilumina esse coração, dá felicidade, um pouco de paz, um pouco de paz. Senhor, ilumina, ilumina, me guarda e me traz tua confiança. Eu jamais desistirei. A esperança no homem jamais deve cessar. Mesmo em meio aos problemas, ela tem que continuar. Um coração que tem fé está perto de Deus. Ele sempre abençoa todos os filhos seus. Senhor, ilumina, ilumina o meu coração. Dai felicidade, um pouco de paz, um pouco de paz. Senhor, ilumina, ilumina, me guarda e me traz tua confiança. Eu jamais desistirei, não desistirei. Que possamos achar esses amigos espirituais que nos fortalecem, nos amparam sempre, a força de que tanto precisamos para seguir a nossa jornada. Como é maravilhoso, Senhor, com um simples gesto, aliviar o coração de alguém. Que possamos levar a paz e o amor por onde andarmos, sem segundas intenções. Porque é nosso dever de cristão espalhar os ensinamentos que ele nos deixou. E ele nos pede para amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E se queremos tantas coisas boas para nós, devemos querer o mesmo para os nossos irmãos. Muitas dificuldades encontramos ainda pelo caminho, mas que a gente não desista, que a gente persevere sempre, porque Ele está nos acompanhando. Obrigada, Senhor, pelo Evangelho de hoje, pelos conhecimentos que a toda leitura adquirimos. Obrigada por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o remédio de que tanto necessitamos. Peço, Senhor, nesse momento, por todas aquelas pessoas que passam por dificuldades, sejam elas quais forem. Dificuldades financeiras, dificuldades na saúde. Peço por todos aqueles que, desesperados, procuram a cura para os seus males. Primeiramente, que eles encontrem o teu amor e que assim eles se fortaleçam para se tratar. Que sejamos sempre contigo, Pai querido, Mestre amado, Maria Santíssima, Nossa Senhora Celeste. Muito obrigada por mais um dia em nossas vidas, por mais essa oportunidade. Sejamos sempre contigo, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Deixa eu ajeitar meus cabelos. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver.
Sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Excelente começo de semana para todos nós.